que a gente tem atualmente mais de 526 bancos de desenvolvimento. Mais de 500. Com 23 trilhões de ativos. E de dólares, né? Exatamente, de dólares. E você tem 10 a 12% do investimento anual é feito por esses bancos de desenvolvimento. Ele está espalhado no mundo todo. Então, são 155 países que têm bancos de desenvolvimento. Alguns países têm muito mais do que um, né? O Brasil, por exemplo, tem muitos bancos de desenvolvimento, mas não só o Brasil. O sistema francês também tem muitos bancos de desenvolvimento. O sistema alemão também tem muitos bancos de desenvolvimento. É importante deixar isso claro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui meus amigos economistas brilhantes, professor André Roncaglia, professora Lavínia Barros de Castro, para falar sobre um tema que, aliás, falamos em todos os programas, que é o tema da missão desenvolvimento, mais atrelado especificamente a bancos de desenvolvimento. Tem um texto muito legal da Mariana Mazzucato, que inspirou o nosso podcast, que conecta essa discussão de bancos de desenvolvimento com missões, né? Bancos de desenvolvimento orientados por missões. Eu acho que é algo que conversa muito com o que está sendo feito hoje no BNDES e em vários outros bancos de desenvolvimento, mundo afora. Então, o tema da nossa conversa hoje é essa conexão, tema principal, né? Vamos falar, obviamente, de tudo um pouco, mas o tema principal é essa conexão do trabalho dos bancos de desenvolvimento com essa ideia, né, de missões para orientar a ação pública. E para falar sobre isso, temos dois grandes conhecedores, né, especialistas aqui no tema, que são a Lavínia e o André. Eu vou começar passando a palavra para a Lavínia, para ela nos trazer aqui um panorama do... Tem muita gente que não sabe, né, mas tem quase 500 bancos de desenvolvimento mundo afora, né? As pessoas acham que só o Brasil tem o BNDES, que banco de desenvolvimento é coisa de brasileiro, né? Quando, na verdade, é o contrário, né? O planeta está coalhado de bancos de desenvolvimento, né? Lavínia, André, sejam muito bem-vindos. A palavra é sua, Lavínia. Muito obrigada, Paulo Gala. Um prazer estar novamente a convite da associação, junto com vocês, com o Paulo Gala e com o André Roncaglia. Sempre aprendo muitíssimo e é sempre um barato as nossas conversas. Bom, indo direto ao ponto, para começar a dar uma introduzida, né? Vários de vocês já conhecem esses dados, a gente até é possível que já falamos isso em outros programas, mas só para situar um pouco, né? A última atualização de banco de dados feita lá pela Peking University com a Agence Française, ela mostra que a gente tem atualmente mais de 526 bancos de desenvolvimento. Mais de 500. Com 23 trilhões de ativos. E de dólares, né? Exatamente, de dólares. E você tem 10 a 12% do investimento anual é feito por esses bancos de desenvolvimento. Ele está espalhado no mundo todo. Então, são 155 países que têm bancos de desenvolvimento. Alguns países têm muito mais do que um, né? O Brasil, por exemplo, tem muitos bancos de desenvolvimento, mas não só o Brasil, o sistema francês também tem muitos bancos de desenvolvimento, o sistema alemão também tem muitos bancos de desenvolvimento, é importante deixar isso claro. Esses bancos de desenvolvimento, eles são, na sua maioria, pequenos, mas existem algumas mega instituições, né? Entre elas o KfW, o China Development Bank, né? Vários bancos são muito grandes, alguns multilaterais também, né? O BEI, o Banco Europeu de Investimento. Então, o BNDES, nessa categoria, está em 22. Então, assim, ele está nesse ranking mais baixo, mas esse ranking considera também a Fannie Mae e a FEDERI, então, assim, é um ranking um pouco mais amplo mesmo, tá? Acho que é importante dizer também que 90% desses bancos de desenvolvimento, isso é segundo o Banco Mundial em 2012, pegam recursos no mercado. Só que 64% tem benefício da garantia. Imagina você captar no mercado tendo a garantia do governo alemão. Ah, da garantia do governo, né? A garantia do governo para poder captar em mercado. É um pouco diferente de você captar um país emergente sem garantia do governo, né? Então, nós no BNDES, por exemplo, não temos o instrumento de garantia do governo associado. Quase um tesouro, né? Quase uma proxy do tesouro. É uma proxy do tesouro, né? Porque eles têm garantia explícita, né? E 40% deles recebem transferências do governo. E só para mais ou menos 50% oferecem crédito subsidiado. Tá? Então, é um instrumento muito... Isso só para começar a bola, vamos passar aí para o André, depois a gente volta. Isso é só para dar uns dados, assim, para a gente começar a brincadeira aqui.
Um tema que o André fala muito, André, até queria já pedir para você explorar isso, que é a coisa das finanças pacientes, né? Eu gosto muito desse termo que você usa, né? Mas vai lá, a palavra é sua. Então, eu queria só complementar isso que a Lavínia colocou e dizer que nos últimos 10 anos a gente teve a criação muito grande, um número muito grande de bancos de desenvolvimento. Então, esse número que ela colocou é vamos dizer assim, o universo dos bancos de desenvolvimento, mas recentemente teve uma aceleração na criação dessas instituições financeiras, porque exatamente está mudando o ambiente em que as finanças atuam. Então, se a gente pega os 40 anos de domínio, né, da ideologia neoliberal entre 1980 e 2020, o que a gente viu foi a emergência gradual de problemas coletivos que os bancos privados, dentro do que a gente conhece como um sistema descentralizado, né, de operação bancária, não consegue lidar. Então, a gente está falando de emergência de problemas relacionados à saúde, não vamos esquecer que teve, né, quase uma pandemia de H1N1 no início dos anos 2010, existem emergências de várias doenças que têm o potencial pandêmico, mas não se converteram em crises pandêmicas. A gente tem a emergência de vários problemas relacionados ao meio ambiente, e isso foi desenhando um pacote de quase que de convencimento literalmente natural, né? A natureza convencendo as sociedades de que o sistema financeiro descentralizado, baseado no motivo lucro, não daria conta de lidar com isso. E eu acho que os governos mundo afora foram respondendo meio que silenciosamente, porque isso, né, Lavínia, não faz manchete de jornal, a criação de um banco público numa sociedade que não tem atavismo contra banco público. É aqui no Brasil que a gente tem, né, esse tipo de reação quase alérgica, né, à instituição pública de financiamento, e aí quando acontece alguma coisa, toma as manchetes dos jornais, o pessoal já acha que isso, né, é a conspiração comunista querendo tomar conta do Estado brasileiro. Mas não tem nada disso, né? Existe todo o avanço de questões coletivas, os países estão reagindo a isso, e eu acho que é importante destacar que uma série de elementos, como participação direta de bancos públicos no financiamento de empresa ou na própria participação acionária de empresas que eles ajudaram, não é nenhum tabu mundo afora. A atuação do banco, favorecendo inclusive o desenvolvimento de mercados, né, a formatação de mercados, também não é tabu mundo afora. E a construção de campeãs nacionais, que se tornou quase algo, né, inconfessável aqui no Brasil, também é super comum lá fora, seja do setor público, seja do setor privado. A questão diz respeito à capacidade da economia de oferecer determinado bem ou serviço com potencial de inovação tecnológica. Então, dito isso, queria apenas começar aqui essa fala colocando que existem instrumentos que permitem que o Estado coordene a atividade econômica em setores que o setor privado não tem a capacidade de fazer, seja na área da inovação, em que existem muitas externalidades, né, para facilitar quem nos acompanha aqui, a externalidade é essencialmente a dificuldade de você internalizar um esforço que você fez, o produto do esforço que você fez. Então você faz algo, esse algo fica diluído no ambiente, né, e seja uma firma, seja uma pessoa, outros se aproveitam daquilo sem ter que enfrentar o custo que você enfrentou de aprender algo. A destruição do meio ambiente é um belo exemplo disso, né? E aí a gente tem o caso negativo, que seria, né, a destruição do meio ambiente, que é causada por empresas individuais ou pessoas, mas o custo ele é socializado. Então o benefício é privatizado, né, não tem que lidar com toda a parte pós-produção, né, o tratamento de resíduos, fazer a circularidade da produção, pegar o resíduo, fazer ele se tornar insumo. Isso aí as empresas elas empurram para a sociedade. Então a gente tem que fazer o equilíbrio dessas questões e muitas vezes você entrar num mercado tornando ou reduzindo a emissão de carbono, ou tornando ele circular, é um custo imenso. E aí, num determinado mercado, pode não fazer nenhum sentido uma empresa investir nisso se as outras não estão fazendo. E aí o Estado pode entrar, principalmente coordenando por meio de regulação, que também faz parte da política industrial. É importante daqui a pouco a gente falar que política industrial não é sinônimo de protecionismo, que política industrial tem inúmeras ferramentas, inclusive muitas delas não sujeitas ao arcabouço fiscal ou à dinâmica da política fiscal, mas fundamentalmente o papel do Estado de coordenar. E nisso os bancos públicos, a gente está falando de bancos públicos, mas a gente poderia falar dos fundos soberanos, a gente poderia falar das agências de financiamento que muitas vezes estão associadas a determinados ministérios, né, como a ARPA, a DARPA,
se a gente pegar a Temasek, que é um grande fundo de Singapura, né, que faz direto a compra de ações de empresas em que ele financia. Então, existe toda uma gama de experiências internacionais, e eu acho que esse nosso papo aqui ele é importante para a gente ir mostrando que não é tabu, que a gente pode falar dessas coisas, vai ferir algumas sensibilidades, mas isso é só porque a gente parou de discutir essas questões da imprensa, que na verdade não tem nada de muito estranho, e que o Estado tem esse papel de oferecer uma finança paciente, ou seja, ela não está olhando para o trimestre de resultado, ela está olhando para 10, 15 anos e como parte de um projeto de desenvolvimento em que o setor privado atua junto com o setor público, né, naquilo que a Mazzucato chamou que seriam os deals, né, os negócios. Então, o Estado entra numa parceria, num negócio com o setor privado para poder atingir determinada meta, seja ela planetária, societária, ou seja ela até estratégica, né, como, por exemplo, algo que eu vi recentemente, que é usar os poços de petróleo desativados para fazer reinjeção de carbono. Ou seja, já se está pensando nisso para poder aumentar a sofisticação da cadeia produtiva do óleo e do gás, que é algo que é fantástico. Se você vê pela capacidade que o Brasil tem de capturar carbono, se a gente conseguir fazer isso e reinjetar nos poços que estão desativados, pode ser um caminho excelente. E adivinha o que acontece nesse setor? Deixar só o setor privado fazer não vai acontecer. Então é preciso articulação com o setor público e os bancos de desenvolvimento desempenham um papel fundamental. Boa, fantástico. Eu vou te passar a palavra, Lavínia, mas eu só quero me alavancar aqui nessa ideia que o André colocou da política industrial e dos bancos de desenvolvimento como instrumento de ação para se fazer política industrial, porque acho que ele levantou uma bola importante aqui, que é essa ideia de que política industrial é protecionismo, né? Que muita gente acha que, não, fazer política industrial é fazer protecionismo, o Brasil fez, todo mundo fez, deu tudo errado. Não, longe disso, a conversa é muito mais complicada, muito mais cheia de nuances, mas eu acho que hoje uma das grandes ferramentas de política industrial, ou seja, de ação do governo para fazer tudo isso que o André citou aqui, é via bancos de desenvolvimento, né? Por isso que os bancos de desenvolvimento aparecem como líderes dessas missões ou participantes, players, chave dessas missões, né? E eu acho que no Brasil o BNDES tem esse papel chave, né? Então eu queria te devolver a palavra, Lavínia, mas explorando um pouco essa conexão, né, dos bancos centrais como agentes de política industrial, né? Como um braço por excelência do governo. Bancos públicos. Eu falei de novo bancos centrais. Eu tô com o Banco Central, não, é porque saiu é o dia a dia, Paulo, é o dia a dia. Seu dia a dia tem muito mais Banco Central. Saiu o dado de mercado de trabalho americano que está explodindo e vai fazer com que os bancos centrais provavelmente não cortem taxa de juros. Então eu estou com o Banco Central aqui. Mas a gente respeita essa tua versatilidade temática e é perfeitamente perdoável. Eu estou preocupadíssimo com a questão do Banco Central. Então, toda vez que eu falar Banco Central aqui, vocês podem se substituir por Banco de Desenvolvimento, porque a conversa hoje é Banco de Desenvolvimento. Então, vamos lá, Lavínia. Bom, tá, Jóia. Eu queria só voltar um passinho, antes de abordar, mas eu vou fazer o gancho, tá? Mas deixa eu só voltar um passinho, que eu não resisto, né? Que é o seguinte, essa ideia das finanças pacientes, ela é, na realidade, uma postura teórica, um pouco, mas ela também tem um componente empírico muito forte, tá? Então, a postura teórica é um pouco dizer o seguinte, olha, a moeda não é o véu que encobre as trocas. A moeda não é neutra. A forma de financiar influencia a economia real. Se o financiamento é de longo prazo, ele permite fazer mudanças estruturais, que de outra forma não seriam feitas. Então, é uma postura profundamente, digamos assim, keynesiana, que a ideia de que a forma de financiamento importa. E isso vai contra os paradigmas totalmente, digamos, de finanças, por exemplo, do Teorema Modigliani-Miller, né, que diz assim, não importa a forma como você financia, porque dá no mesmo. Não dá no mesmo. Esse é o ponto em que parte toda essa literatura, inclusive de financiamento do desenvolvimento, inclusive dos bancos de desenvolvimento. Esse é o lado teórico. Só que aí tem o lado empírico. O lado empírico é todos os países que se desenvolveram de forma satisfatória entre os anos 70 e 80 usaram, para usar a expressão do Heiner e do Chang, a mão visível do Estado e depois chutaram a escada, né? Para usar o Chang, isso está inclusive citado na Mazzucato, né? Então tem essa questão empírica de que, por exemplo, quando você fala em P&D está sempre presente a mão do Estado ali muito claramente apoiando. Então é uma questão teórica e também empírica essa discussão.
Mas agora abordando para as missões, né? Então, quais seriam assim, as funções tradicionais de um banco de desenvolvimento? Até o texto da Mazzucato, que a gente estava discutindo aqui, né, que ela diz o banco de desenvolvimento orientados por missões, o caso do KfW e o caso do BNDES, né? Pô, então legal citar para as pessoas poderem ler depois. Bem esse texto é muito legal, é da Mariana Mazzucato com a Laurie McFarlane. Acho que eu falei certo, não sei. Bom, então qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, olha, os bancos de desenvolvimento, primeiro elas fazem o que o mercado não faz, né? O que o mercado privado não faz. Então elas fazem esse financiamento do desenvolvimento e desses grandes projetos. Ele também atua como capital de risco, entrando em coisas muito arriscadas, tipo inovação. Também desempenha um papel anticíclico. Né? Quando o mercado entra numa crise de crédito, ele continua fornecendo crédito. Mas aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes os bancos de desenvolvimento são procíclicos. A diferença, no seguinte sentido, quando a economia está crescendo, os bancos de desenvolvimento aumentam os seus desembolsos porque tem grandes montantes de investimento acontecendo. Só que eles também atuam anticiclicamente. Quando o mercado cai, ele não cai, ele se mantém como uma fonte de investimento de longo prazo. E isso é fundamental para a economia, para que não despenque, não aprofunde o ciclo. Então, novamente, toda uma ideia keynesiana de uma recuperação mais rápida, um vale menor e uma recuperação mais alta. E ela fala também dos bancos de desenvolvimento que são orientados por missões. E aí ela começa dizendo, olha, o KfW pegou uma missão, algumas missões, mas uma delas é certamente a questão da sustentabilidade, né, da promoção da sustentabilidade, e o BNDES também faz a sustentabilidade, mas ela explora o lado do BNDES, orientado por missões, para a questão de inovação, chamando a atenção de alguns programas que nós já discutimos aqui, o Profarma, o Funtech, o Criatec, o uso de capital semente, onde o Estado vai lá, divide o risco ou pega o risco, e com isso permite investimentos que sem ele não aconteceriam. Esse é que é o ponto fundamental. Boa, só para lembrar que o KfW é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, né, que muita gente não imagina, mas a Alemanha tem lá no coração tecnológico dela um banco de desenvolvimento, né? Quem diria, né, André? Um dos feitos que eu vou conseguir ainda na minha carreira é conseguir dizer o que significa KfW sem a sigla. Né? Que é um nome assim que ele é feito para a gente só falar KfW. Mas é interessante nesse ponto do KfW, eu sempre tomo, inclusive nas minhas colunas, o KfW como exemplo, porque eu acho que ele é o banco que tem menos tabus em termos da sua operação. Né? Não apenas ele usa crédito do Tesouro alemão, muitas vezes fora de balanço, então não existe qualquer necessidade, sabe? Mas o Tesouro alemão emprestou, fez aporte no KfW, eles, sim, e daí? É para fazer isso mesmo, né? Não tem nenhum tabu, nossa, mas meu Deus, vai descontrolar as contas públicas? Não, porque é um banco imenso, talvez um dos maiores bancos públicos do mundo, com mais de 550 bilhões de dólares em ativos, e ele tem, além disso, uma estrutura societária muito interessante, que contorna novamente todos os tabus que a gente tem aqui e que frequentemente a gente vê, né, essas superstições neoliberais, como eu chamei, na hora de falar do BNDES, que é o BNDES não pode ter subsidiária que investe. O KfW tem subsidiária de capital, que é o KfW Capital, e ele investe especificamente em seria o equivalente ao BNDES Par, seria mal comparando. Seria parecido com o BNDES Participações, mas ele é mais flexível, porque a institucionalidade dele é autônoma. Então, assim, ele não sofre pressão de qualquer lado, seja do mercado, seja do governo, para poder fazer investimentos, diversificar o seu portfólio. Então, ele vai criando uma estrutura subsidiária, de subsidiárias, que permite a ele tocar granularmente nos mercados, indo às formas de financiamento que o setor privado não faz. Agora, uma parte importante quando a gente pensa o KfW é que ele não é uma andorinha só, né? Ele não faz verão sozinho. O sistema de financiamento alemão é um sistema muito complexo de financiamento público e privado que permite ter uma figura como o KfW, que é diferente do que se tornou o Brasil depois dos anos 90. Tá? Então, não dá também para a gente esperar que o BNDES tenha toda a flexibilidade, né, que o KfW tem, porque a estrutura política, institucional é muito diferente, e eu diria até a questão mais longa de convenções sobre o que é banco de financiamento.
A Alemanha tem realmente, nesse ponto, acho que uma visão bem mais equilibrada e sofisticada do que a gente vê aqui. Aí no ponto que a Lavínia levantou, citando a Mazzucato, sobre os investimentos, né, que a gente fez aqui, programas, eu acho que é muito importante a gente destacar que o BNDES ele tem uma capacidade fundamental na economia do desenvolvimento, que é identificar oportunidades. Então, são coisas que o setor privado, o setor bancário privado, não vai fazer pela escala do investimento, pela falta de estrutura técnica. O BNDES tem uma estrutura de quadros técnicos capazes de avaliar projetos desse tipo que você não encontra no mercado. Aliás, no setor é a maior privado. quantidade de economistas, né? Acho que nenhuma instituição no país são mais de 300 economistas, né, Lavínia? Do quadro, né? Mas tem mais Então. advogado, tem mais advogado e engenheiro do que economista. Mas isso tem em todo lugar. Mas só economista eu acho que é um dos maiores, assim, que você pegar o lugar tem conjunto 300 de economistas de uma instituição. Só ganha do BNDES brincando aqui o Google, que é o que mais contrata economista no mundo. É mesmo, mas, não sabia. E aí o que a gente vê essencialmente aqui? O BNDES tem essa capacidade de identificar essas oportunidades e fazer ali o rapport com o mercado privado, né, com o setor privado, para que as empresas consigam identificar essas oportunidades e ter esse estofo, né, esse apoio numa grande, vamos dizer assim, uma grande plataforma de compartilhamento de risco com oportunidades que são meritórias. Porque muitas vezes, quando a gente vê nas redes sociais, no debate público, dá a impressão que o BNDES ele é uma máquina de fazer dinheiro em que não tem regra, que não existe análise, né, em que as coisas são... O dinheiro ele é solto, com base assim, nas preferências e nas relações pessoais. E aí a gente vê que o BNDES, eu recentemente aprendi, que ele é horrível para rent-seeking, para aproximação e captura do setor privado, porque ele tem muitas regras internas. O número de assinaturas necessários para você aprovar um desembolso e depois poder fazer toda a estrutura de contrapartidas, acompanhamento, cronograma de desembolso, são todos condicionados. Tudo isso torna o BNDES pouquíssimo atrativo para fazer captura, para fazer... Tanto é que não aconteceu nada, né? Veja nesses últimos 10 anos a quantidade de críticas que o BNDES sofreu, a quantidade de auditorias que foram feitas no BNDES, né, reviraram do avesso. Acho que nenhuma instituição brasileira foi tão revirada do avesso quanto o BNDES, né? E não apareceu nada, quer dizer, impressionante. Nada, ao contrário, a deu estrutura lucro. de blindagem do banco impressiona até, porque qualquer banco privado, acho que se fosse submetido a um escrutínio desse tamanho, não sei o que iria acontecer, né? Eu concordo. E por isso, só para finalizar e deixar a bola rolar aqui, eu acho que existe uma questão de fundo importante para a gente tocar, que é a capacidade que o BNDES tem de identificar essas oportunidades e fazer o acompanhamento delas. E isso normalmente a gente não vê no setor privado. Então, ele conseguir identificar, descobrir oportunidades que o mercado, pelos mecanismos de preço, não fariam, permite ao banco, né? A gente está usando aqui o BNDES como representação, tá? Dessa categoria maior, que é financiamento público, mas ele permite o quê? Que a gente diversifique os critérios de validação de um investimento. Então, quando você está falando em finança privada, como a Lavínia ela mencionou perspicazmente aqui a questão do teorema de Modigliani-Miller, o Modigliani-Miller ele diz o seguinte, né, esse teorema, que não importa, como a Lavínia colocou, como você vai financiar, contanto que o investimento seja bom. Então, note, Lavínia, que ele fixa o conceito de que o ativo, ou seja, onde você vai jogar o dinheiro, é bom. Por quê? Porque ele está respondendo à hipótese de eficiência dos mercados. Então, todo o teorema está pautado na ideia de que os mercados já selecionaram os projetos de investimento meritórios, já identificaram as oportunidades, e como eles são solventes do ponto de vista, deve ter um VPL positivo, então não importa se você vai financiar com dívida ou vai financiar com capital próprio. Agora, vem o problema, será que o mercado identifica essas oportunidades? E aí o que acontece? Na seara de bancos públicos, ele não identifica, ele deixa passar. E aí a gente tem ou o efeito da desnacionalização, que é transferir isso para empresas que têm uma estrutura de produção que conseguem suprir essa necessidade, ou a gente tem, né, o que a gente chama de uma distorção na cadeia produtiva,
que é um buraco na produção, que acaba se transmitindo na forma de custos elevados, menor competitividade. Então, quando você joga um banco público na história, você tira a ideia de que o único critério de financiamento é produtividade, que é a fixação freudiana, né, dos liberais. Não, eu só posso investir se for produtivo. E esse é um critério. Você tem outro critério de emprego, você tem o critério de desenvolvimento local, você tem o critério de desenvolvimento sustentável. E a externalidade, né, André? Volte para a casinha da externalidade. Você diversifica, né, vamos dizer, o motivo de financiamento. Porque se você ficar focando apenas na rentabilidade, uma série de projetos não vão sair do papel. E isso tem sido uma das maneiras de atacar, né, essa restauração da participação do banco. É dizer, olha, no passado ele investiu, mas não aumentou a produtividade. Primeiro que eu não confio muito nesse resultado. Me deixa um pouco assim, né, eu ia dizer de cabelo em pé, mas nem isso eu tenho para poder levantar. Mas me deixa um pouco intrigado. Tá? Mas tudo bem, se esse é o resultado. Mas todos os outros, aumento das exportações, aumento do emprego, aumento do investimento, tudo isso acontece. Então, note que é realmente fazer cherry picking, né? Como diz nosso amigo Ricardo Barbosa, é você selecionar aquilo que é ruim ou que não está no nível, né, do que você esperaria, para poder dizer que o banco inteiro tem que sair. Quando, na verdade, né, o BNDES tem capacidades muito grandes para poder ajudar o desenvolvimento econômico. E até queria, antes de passar de volta para a Lavínia, destacar de novo os pontos de sucesso, porque conecta diretamente com a questão de externalidade. Então, o economista é um ser incrível, né? Porque assim, ele diz o seguinte: olha, tudo que funciona é que é interno ao sistema. O que eu não entendo que não funciona é externo. Então vamos esquecer, vamos ignorar o externo. E aí parece que o que é externo não é relevante, sendo que o mais relevante no final do dia é o externo, é a tal da externalidade. Quando você olha desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico ele é um processo de tentar internalizar externalidades, algo que o mercado faz com muita dificuldade, né? E Paulo, só antes da Lavínia responder, fazer um parênteses aqui. Note que nos cursos de economia, essa é a parte que fica lá no finalzinho do curso de micro. Quase um às apêndice, vezes é optativo. Quase um apêndice, né? Às vezes é optativo, ou seja, nem entra no obrigatório. E quando entra, assim, é rapidinho, assim, olha, então, tudo aquilo que a gente viu antes tem uns probleminhas. Tem falha de mercado, às vezes tem externalidade, mas ó, foi bom estar vocês aqui nesse semestre, a gente se vê em breve, e acabou. Né? E quando é o que você está falando, talvez seja o mais relevante. Né? Exato, se você assumir que desenvolvimento econômico é avanço tecnológico, é inovação tecnológica, é subida da escala tecnológica, e isso está no capítulo no apêndice de externalidades, fala assim, bom, então peraí, então o que eu estava estudando? Na verdade está tudo invertido, né? Porque eu estava estudando o que eu não precisava estudar e deixei de estudar o que eu precisava estudar, que é a tal da externalidade. Mas enfim, o nosso tema aqui não é o que a gente deve estudar em economia, é o que deve ser financiado, né? E a ideia é que os bancos públicos estão aí para financiar áreas que têm externalidades. Então, né, eu acho que é importante a gente citar exemplos. Né? Acho que, por exemplo, Embraer. Embraer é um baita exemplo. Nenhum banco privado brasileiro queria financiar a Embraer lá nos anos 90. Não fosse o BNDES financiar, provavelmente a Embraer não estaria hoje onde está. Ou os parques eólicos do Nordeste, que eu não canso de citar. Agora, né, eu trabalho lá na Faria Lima, todo mundo sabe, a Faria Lima está coalhada de escritórios e de empresas que investem em parques eólicos do Nordeste. É impressionante. A Faria Lima foi tomada por empresas de investimento em parques eólicos do Nordeste. Mas isso hoje, porque há 15 anos atrás ninguém queria financiar, porque era um risco muito grande, tinha externalidade. Não, mas explica isso, Paulo, acho que é legal isso. Por que era um risco grande, assim? Porque acho ninguém... que é legal. Então, ninguém enxergava essa forma de geração de energia como viável, todo mundo achava... E o custo, né? O custo era muito grande, né? De você fazer, né? Exato, porque na verdade é o que a Mazzucato fala, era a construção de um novo mercado, que é o mercado de energia eólica do Nordeste. Então o setor privado não queria construir ele. Até teve algum financiamento ali, mas era pequenininho, porque o tamanho do risco era gigantesco de você construir. Você tinha o custo muito elevado e a incerteza de demanda, né? Porque você não sabia se ia ter demanda. Mas a gente está roubando aqui a palavra. Exato. Não, eu só lembrei das frases, essas 3 frases da Mazzucato, que acho que são muito boas, né? A primeira diz, não é para corrigir o mercado, fix the market, né? É para moldar o mercado. Formatar. Essa é uma frase, é para criar novos mercados e moldar o mercado. Não é para nivelar as condições do jogo, é para criar o jogo certo. Não é para ser emprestador de última instância, é para ser um investidor de primeira instância. Essas 3 frases, eu acho que elas resumem, né? São 3 grandes frases que resumem um pouco esse papel dos bancos de desenvolvimento. Mas só para não deixar, só para as pessoas terem a ideia da dimensão dos tamanhos, o André citou, né, que tem 540 bi
de dólar, né, de carteira no KfW, o BNDES, só para vocês terem uma ideia, é 146 bi, mais ou menos, tá? De dólar. A carteira do banco é 732 bi de reais, né? Essa é a carteira do banco, só para ter uma ideia assim, de noção. Uma coisa que eu acho que também as pessoas pensam, e não, elas acham que a inadimplência é alta, porque a gente pega setores mais arriscados, a inadimplência é muito alta e os indicadores financeiros são ruins. Não, não são. A inadimplência, bom, no BNDES é baixíssima, é 0,01% ao último dado, então, mas não é só isso, mas ela é sempre baixa. E por que ela é baixa? Porque não se trata de evitar risco, se trata de gerenciar risco. Os bancos de desenvolvimento, eles têm formas de funding que permitem eles emprestarem ao longo prazo. Não é porque eles são bonzinhos, eles são um instrumento criado que torna isso possível. Eles administram esses riscos, né? Então, eles têm fontes de funding de longo prazo. Eles têm instrumentos de governo que permitem que eles façam isso. Então, assim, é isso que precisa ser entendido, né? O nosso índice de Basileia é altíssimo, então é porque a gente tem essas condições. Bom, então isso era só para chamar um pouquinho de atenção, mas eu queria já fazer o que o Paulo Gala tinha um pouco puxado a cordinha, né? Falar um pouco sobre as questões de política industrial. Né, atualmente. Então, que esse texto da Mazzucato, ele fala, então, que o BNDES e o KfW seriam bancos que são orientados por missões, né? E, atualmente, a gente tem a nova política industrial brasileira, que define 6 missões, né? Cadeias agroindustriais, saúde, bem-estar nas cidades, transformação digital, bioeconomia e transformação energética, e a 6ª é defesa. E, na realidade, o BNDES já fazia todas essas coisas, né? Então, ele já estava orientado por missões. Mas agora a gente tem um instrumento único de governo, né, criando essas grandes missões. E acho que, sem dúvida, a gente podia começar a discutir o que é a política industrial hoje. Agora eu dei uma provocada, e agora eu vou se vocês quiserem, eu posso começar a discussão, mas claro, eu também quero escutar vocês. Não, já começou, começa. Porque é muito bacana, porque tem alguns autores, em especial o Dani Rodrik, né, tem puxado essa discussão, mas também o Stiglitz, o FMI, etc. Tem aquele reconhecimento geral que a gente já sabe, né, de que política industrial todo mundo faz. Países de alta renda fazem e fazem mais atualmente, né? Mas a política industrial ela mudou nos últimos tempos, né? Ela saiu tanto o foco da manufatura, isso é legal até pensar, tá? Porque é o seguinte, o KfW, só para voltar e fazer um gancho ainda, ficar indo e voltando, porque eu acho que faz esse gancho interessante. O KfW foi criado em 1947, no contexto da reconstrução da Alemanha do pós-guerra. Ele teve uma fase muito focada em infraestrutura, depois em indústrias, depois é que veio o verde. Então, essas fases do Banco de Desenvolvimento, elas acompanham as fases históricas do desenvolvimento para as quais os países passam. Perfeito. Uhum. Né? E no Brasil, o BNDES foi criado em 1952. Então, ele vai começar ali também na infraestrutura, mas depois ele vai ir muito para a indústria, insumos básicos, coisas que têm elevado capital, longo prazo e também risco. E depois ele vai também mudando, e agora também está centrado na questão de meio ambiente. O Brasil foi o 3º país que mais recebeu recurso para investimento sustentável no último ano. Tá? Primeiro foi, claro, a China, segundo os Estados Unidos, 3º Brasil. No mundo. É o país que mais recebeu investimento em energias renováveis. Sendo que o Brasil respondeu por 82% do total de investimentos na América Latina em energia renovável. E o BNDES tem um papel fundamental nesse jogo. Desculpa, esse dado está onde, Lavínia? Esse dado saiu em diversos lugares na imprensa. Eu peguei aqui antes de fazer o podcast. Eu vou te passar depois a referência certinha, Legal. Posso até botar nas coisas. Eu não tinha essa dimensão. Eu tinha a dimensão da importância do Brasil, mas não do dado. Esse é o dado de 2023, né? O Brasil foi o 3º país no mundo, saiu em todos os jornais, né? Que eu acho que saiu, bom, pelo menos eu li em alguns veículos, né? Então, essa coisa é muito importante. E essa nova política industrial, ela traz desafios, porque eu acho que o Stiglitz e o Rodrik colocam isso muito bem num texto recente, em 2023, que é uma nova estratégia de crescimento para as nações desenvolvidas, em que ele faz o seguinte, ele diz, olha, a política industrial tradicional, ela estava muito centrada na manufatura. Mas, e todo mundo um pouco usava, e ela deu muito certo no exemplo asiático, né? E todo mundo usava a China, e era interessante que as pessoas usavam a China para defender e para criticar a política industrial, a intervenção do Estado. Falavam assim, não, a China é um grande exemplo de
situação de mercado, porque foi quando ela se tornou uma economia de mercado que ela passou a crescer. Antes, não. E os outros diziam, não, pera lá, a China é completamente guiada pelo mercado, inclusive de forma diferente do que foi a Coreia. Guiada pelo Estado. Pelo Estado. Guiada pelo Estado, falei guiada pelo Estado, e essa é o grande exemplo de guiar pelo Estado. E é muito centrada na promoção de exportações. Então, o debate da política industrial recentemente ficou muito centrado nessa questão de, olha, política industrial do passado era uma política industrial de substituição de importação e de protecionismo. No tempo moderno, a política industrial ela é muito centrada na promoção de exportações. E eles se perguntam, será que essa promoção de exportação é a grande estratégia para a política industrial daqui para frente? E eles problematizam isso. E eles problematizam de uma forma muito interessante. Eles dizem, olha, o mundo pós-Covid, ele é um mundo cheio de problemas, onde a questão climática é fundamental administrar, e tem questões geopolíticas, brigas entre China e Estados Unidos, que não vão permitir que a grande promoção do crescimento se dê através da estratégia de comércio exterior. Temos um problema fundamental. Wilson, we have a problem. A gente não vai poder crescer promovendo exportação mais, porque o mundo é outro, o mundo é de cadeias, de questões centrais, de cadeias de logística, disputas geopolíticas, etc. Vai ter que fazer os investimentos do financiamento verde e vai ter que criar emprego, porque essa indústria da nova tecnologia emprega pouco. Então eu tentei botar tudo aqui no mesmo saco para provocar vocês. Vou passar a bola agora. Eu acho que você acabou de explicar por que a política industrial ainda tem tanta resistência aqui no Brasil. Porque a definição dessa nova geração de política industrial, primeiro, eu acho que já nem dá mais para chamar de política industrial, né, porque pela resistência que gera a questão indústria, aqui em português, né, que está fortemente associado à ideia de manufatura, quando em inglês significa simplesmente setor produtivo, né? Então a gente acha que tem que começar a migrar para a discussão de política de desenvolvimento, política de inovação, né, ciência e tecnologia. Acho que esse é um ponto que vale a gente começar a refletir, né? E a gente já fala disso há algum tempo, mas é importante a gente começar a destacar. E segundo, porque como ela mexe com muitos setores, ela é transversal, a sensação de participação do Estado é muito mais elevada. Não é nem só a sensação, mas digo, a sensação é grande. Porque efetivamente você precisa de maior poder de coordenação do Estado envolvido. Eu acho que não tem nada a ver com o modelo de substituição de importações que a gente viveu aqui na América Latina, né, dos anos 50 aos anos 80, mas, né, a memória é forte. Como a memória da inflação ainda é forte, a memória do ISI, né, substituição de importações, ainda é grande. E eu acho que realmente esse momento ele é totalmente diferente. E aí eu quero trazer para, vamos dizer, organizar ou enquadrar o desafio, uma discussão de ciclos tecnológicos, né? Então, eu redesenharia aquilo que você falou sobre bancos de desenvolvimento, Lavínia. É a mesma coisa, mas dizendo de outra maneira, que os bancos de desenvolvimento vão se adaptando aos ciclos tecnológicos. Né? Então, na medida em que você tem uma ruptura tecnológica, vamos pegar lá os anos 70 na microeletrônica, os bancos de desenvolvimento também vão se adaptando. Na medida em que o mercado financeiro ele fica mais descentralizado, mais granular, mais capilar, os bancos de desenvolvimento também se adaptam. Não é à toa que a gente tem a criação de várias dessas agências de investimento, o Estado como gestor de ativos, como se ele fosse uma casa da Faria Lima, que tem dinheiro e fica alocando recursos para nutrir determinadas atividades. Isso é dos anos 80 já. A gente pode pegar um private equity, né, público. Seria, mas tem venture capital também, ou seja, tem capital de risco, tem apenas o papel de, sabe, colocar o dinheiro para poder participar da gestão das empresas. Isso a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando, né, da Alemanha, a gente está falando de Israel. Israel tem uma agência de investimento em inovação. E ele faz isso desde 93, Paulo. Eles jogam dinheiro em determinadas empresas e dizem assim, olha, eu vou fazer a incubação dessa empresa e se você externalizar a produção, levar para fora, você tem que me pagar 3 vezes mais dividendos. Porque eu quero que a produção seja nacional. E isso nutriu todo o ecossistema de inovação. O Waze, a Siri, todas essas coisas aí, o sucesso de Israel é essa história. Isso, né? Esses dispositivos, né, de espionagem que eles fazem para poder, né, mapear a influência, o que as pessoas estão falando, tal, que até recentemente foi utilizado, né, por diferentes governos aqui no Brasil.
De qualquer maneira, eles fizeram isso. E o papel do Estado é exatamente poder identificar essas oportunidades, investir nelas, e não apenas aquela ideia que a Mazzucato fala de compartilhar o lucro. Né? Se os Estados Unidos tivessem assumido o capital da Tesla, né, eles poderiam receber hoje e tal. Vai além, pelo menos nos casos que eu estou citando, que é o quê? É influenciar a direção do investimento. E aqui eu quero trazer um outro pensador que eu acho muito rico, infelizmente subestimado nas discussões, que é o Robert Wade, né, o professor muito importante, que tem uma visão histórica, uma visão, eu acho, muito realista assim, de desenvolvimento econômico, e ele traz, nesse contexto dos ciclos tecnológicos, a ideia de uma terceira onda, que quem apresentou isso foi o Steve Case, que é o cofundador da America Online, né, aquele serviço de internet que tinha lá nos anos 90, foi uma das maiores empresas do mundo, né? Acho que depois até a Warner, se eu não me engano, comprou a America Online, né? E ele fala que a gente está vivendo uma terceira onda. É algo que agora me fugiu o nome dela, Carlota Pérez diz, a gente não está numa revolução tecnológica, a gente está num terceiro momento da revolução tecnológica da microeletrônica. Então ela diferencia entre tecnologias revolucionárias de revolução tecnológica. Ela escreveu recentemente isso no Project Syndicate, né? E ela falou, a gente está vivendo o que seria essa terceira onda. E o que é a terceira onda? É a emergência de setores em que a gente vai tentar conectar tudo à internet. A segunda onda, segundo o Steve Case, é quando a internet tentou conectar todas as pessoas. Então a gente está falando da Apple, a gente está falando do YouTube, né, Instagram, todos esses serviços de streaming, tal. Agora o desafio é outro. E até conecta, Paulo, com um tema que a gente gosta muito, que são os criptoativos, né, as criptomoedas. Porque tem criptomoeda que está associada ao quê? Como a gente gosta de estudar Helium, que é você fazer a descentralização de infraestrutura. Não precisar daquele estoque fixo, né, de grandes capitais, de telecomunicações. Então, o que é essa terceira onda? Comunicação, infraestrutura, saúde, educação, tudo isso que tem forte conteúdo coletivo, ou seja, né, é o que a Lavínia falou, você pode escolher a externalidade que você quiser, que vai ter lá. Né? É um mar de externalidades, usando o termo do Paulo Gala, que está coalhado de externalidades. Tá? E aí o que acontece? O setor privado ele entra em pane. Não à toa, o que frequentemente o setor privado financeiro tenta fazer? Fatiar esses mercados para que ele consiga identificar adequadamente o risco, para ele poder saber se ele consegue investir alguma parte daquele mercado emergente. E o que está acontecendo? É uma tomada desses setores na medida em que você faz a transição energética e você entra nesse terreno em que literalmente é mato. Ninguém sabe como vai acontecer, ninguém sabe como vai funcionar, como que eu vou fazer o metaverso, em termos de educação, como que eu vou fazer a questão da saúde. Isso é uma questão, né? A nova política industrial é cara. Ela é cara. A transição verde é cara e a questão tecnológica é cara. Então tornou mais difícil. Né? Mas o conteúdo, e por isso o conteúdo público ele é dominante. Quando eu falo público, não é necessariamente estatal. É importante destacar isso. A dimensão coletiva desses mercados é dominante. E isso envolve a necessidade de uma articulação setor público e privado que é inescapável nesse momento. E aqui eu acho que a gente está atrasado, porque a gente fica debatendo se isso é verdade ou não, e os países desenvolvidos já saíram na frente com muito mais flexibilidade institucional. Então, você pega os investimentos do Biden, eles vêm só crescendo. Né? Parece que conforme ele vai descobrindo novas fatias desses mercados, aumenta. Começa com 20 bilhões, aí sobe para 70 bilhões. A gente já está passando dos 2 trilhões de dólares. Porque exatamente é um setor em que o Estado vai junto com o setor privado, mas fundamentalmente guiando o setor privado para poder descobrir onde que dá para investir, onde que dá para alocar esse capital. E aí o financiamento de longo prazo. Nos Estados Unidos é tão pouco tabu que eles falam assim, para que banco de desenvolvimento? Mete o Tesouro Americano logo. Né? E eles fazem investimento direto. Né? Aqui a gente, obviamente, na periferia, a gente tem que intermediar isso aí com outras instituições, mas lá eles fazem isso abertamente. Já estamos, infelizmente, chegando no final, mas eu queria passar a palavra para a Lavínia fazendo a exaltação aqui do banco público como instrumento de política industrial do século XXI, porque existem vários mecanismos para se fazer política industrial, né? Vocês falaram um pouco da questão das tarifas, do processo de substituição de importações, que foi a via
por excelência, né, que foi feita lá atrás, né, que acabou, todo mundo usou, na verdade a Europa usou, todo mundo usou tarifa. Nos Estados Unidos tinha a tarifa mais alta do planeta durante todo o século XIX, né, essa foi a via de industrialização americana. Aliás, o Zollverein, né, que foi a unificação tarifária alemã, é justamente uma tarifa, mas enfim, tudo isso para dizer que hoje em dia não dá mais para usar tarifa, que é o ponto que a Lavínia estava falando, que é o ponto do Roderick ali, que tarifa é um negócio que, dado o nível de tensão geopolítica e o estágio que a gente está de desenvolvimento, parece uma via muito difícil de política industrial, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é, mas então, quais são os instrumentos que a gente tem, quais são os mais poderosos? E os bancos públicos, a meu ver, não o Banco Central, o Banco de Desenvolvimento é a grande ferramenta, né, André? Eu acho que nessa paisagem que você desenhou aí desse admirável novo mundo do século XXI, o desenvolvimento econômico, o Banco de Desenvolvimento é o instrumento-chave de desenvolvimento econômico, né? E ainda bem que o Brasil tem um BNDES, né? Você falava do nosso relativo atraso em relação aos países ricos, né? Nenhum país emergente tem algo sequer parecido com o BNDES, né? Então, acho que cabe a gente justamente estudar o que pode ser feito, né? E usar o BNDES como essa potência para nos ajudar a desenhar todas essas políticas, né? Porque se a gente não pode fazer tarifa, né, a gente vai ter que fazer subsídio, vai ter que fazer financiamento, né, vai ter que incentivar, fazer essa articulação público-privado à nossa maneira. Lavínia, conta pra gente aí então, como é que a gente vai fazer comenta, isso. Lavínia, aí depois eu... Vou fazer. Olha só, eu acho que por que os bancos de desenvolvimento são um grande instrumento para fazer? Em primeiro lugar, né, a política industrial, até o Dani Roderick brinca assim, tão falada e tão pouco definida. Quando a gente está falando de política industrial, a gente está falando de uma transformação da estrutura produtiva. É isso que a gente está falando. É uma transformação da estrutura produtiva com um objetivo de política pública. Por isso que Banco de Desenvolvimento é tão importante. Porque Banco de Desenvolvimento é justamente um instrumento que faz essa ponte entre o que o governo quer e o setor privado. Ele arma essa ponte. E por que ele pode fazer isso? Em primeiro lugar, porque ele tem recursos de longo prazo, ele tem funding de longo prazo. Ele pode emprestar pacientemente. Segundo, ele tem competências, tem pessoas especializadas em análise de projetos de longo prazo, com capacidade de fazer instrumentos legais que vão dar segurança jurídica para esse investimento, tem capacidade de reconhecimento e análise desses projetos. Isso é um outro grande ativo, né? E eles têm também, então eles podem esperar, eles têm funding, eles têm as competências e eles têm grande porte, porque quando a gente fala em mudança estrutural, e aí eu estou falando assim, tem bancos de desenvolvimento, tem de todos os tamanhos, tá? É que nem zoológico, tem desde passarinho até elefante, né? Então você tem muita coisa. Mas, assim, algumas vezes você precisa de grandes recursos por longo prazo, né? E isso não vai fazer. Aí eu vou falar o outro lado. E aí é um pouco até complicado para a gente. Então, assim, a transformação climática, ela é cara. Ela é cara. Existem mercados a serem criados, né? Hidrogênio verde. Se fosse barata, já tinha sido feita. Se fosse barata, o mercado tinha feito já. Esse é o ponto, né? O barato é poluir, né, Lavínia? O barato é poluir. Exato. O barato é poluir. Então você precisa pensar todas as consequências. Agora, vou alertar também para um lado ruim. O lado ruim é que essas instituições, muitas vezes, elas são tão pesadas burocraticamente que, às vezes, também a gente tem questões... A gente tem uma emergência climática. Então, eu estava outro dia discutindo, por exemplo, sobre o Green Climate Fund, né? Para ele conceder os recursos, tem tantos e tantos e tantos e tantos processos que, assim, gente, o planeta urge, né? Então, assim, existe, eu acho que é preciso compreender, uma urgência. E não adianta a gente esperar dos países em desenvolvimento que eles vão ter todos os pré-requisitos que muitas vezes os fundos internacionais ou o dinheiro verde exigem. A gente não tem esses esquemas, de proteção, digamos assim, capacete de proteção no trabalho que os alemães têm. Desculpa, não tem. Entendeu? Você exigir isso como pré-condição, todas as questões sociais, todas as questões, aí todos os que afetam, todas as questões
são muitas, entendeu? São questões que são exigidas. A gente também tem que desenvolver mais a parte de monitoramento e avaliação. O BNDES é muito bom de monitoramento e avaliação, mas a gente tem vários outros bancos de desenvolvimento que ainda precisam desenvolver isso mais. Então, quando você vai usar o dinheiro verde, que é um pouco falácia dizer que tem muito dinheiro verde no mundo. Tem, mas você não consegue fazer, né? Porque as exigências são muito grandes. Então, assim, eu acho que os bancos de desenvolvimento, eles são um instrumento muito importante para essa transformação. Agora, eu queria trazer um outro problema para a mesa, que tem a ver, que é o seguinte: todas essas novas tecnologias, elas são muito poupadoras de mão de obra. E existe um papel aqui fundamental para os bancos de desenvolvimento de pensar as questões do emprego. Quais serão os setores que vão ter que ser impulsionados para compensar esse emprego? E a gente quer emprego decente, né? A gente quer emprego decente, não é qualquer emprego. Então, acho que isso tem que estar na mente e nos corações de toda pessoa que está discutindo a política pública, porque a gente tem um problema. Se a gente deixar o mercado ir, o que a gente vai ter é um grande massa de subemprego ou desemprego acontecendo. Então, quais são esses setores? Em geral, característica maior, porque assim, a Revolução Industrial, você saiu da agricultura e foi para as cidades, e a manufatura absorvia esse emprego, aumentando a produtividade, e os serviços pegavam esses empregos. Agora, a manufatura não absorve esses empregos, e os serviços são de baixa produtividade. Então, você tem que transformar os serviços, aumentar a produtividade dos serviços e arrumar indústrias. E a transformação verde, ela emprega. Por um tempo, ela emprega. Então, isso também ajuda na solução. Mas, desculpa, já falei demais. E a infraestrutura também, né? Infraestrutura também. Tá, eu vou... André, as palavras finais são suas. Tá, eu vou primeiro desafiar vocês aqui, de maneira amistosa, evidentemente, o próprio Danny Roderick, que eu acho que tarifa não saiu da discussão. Tá? Eu acho que essa é uma visão teórica que é adotada e que é desejável. O desejável é que você não precise fazer guerra de tarifa, mas a geopolítica está impondo as tarifas de uma maneira quase que... bem lembrado. Endógena. Tá? Então a gente está entrando num cenário não apenas em que tarifas estão se tornando mecanismos de defesa das nações, e aí não é Chile, Brasil, é Estados Unidos. Os Estados Unidos estão definindo a nacionalidade respeitável e aceitável de investimentos, principalmente tentando internalizar uma série deles ou fazendo friendshoring, que assim, só nações que têm valores parecidos podem participar aqui do meu esforço. Isso eu não imaginava, Lavínia, que a gente fosse ver em vida, né? Um império que sempre, né, se colocou como aquele que leva a liberdade de comércio, que foi o grande capitão da flexibilidade de fluxo de capitais, e de repente agora dizendo, não pode. Você não pode nem ter relação com uma empresa chinesa. Se você tiver, eu vou usar sanções aqui em cima de você, e inclusive tarifas, né? Então, acho que eu trataria com cuidado isso para a gente não jogar o bebê junto com a água do banho, sabe? Então, acho que tarifa ainda vai ser algo e não por uma predileção teórica, porque acho que o mundo vai impor isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, principalmente na questão dos veículos elétricos. Tá? Eu acho que você apontou bem, Lavínia, como é caro fazer a transição. E talvez a gente esteja vivendo um momento, Rosenstein-Rodin, que defendeu o Big Push, que o carro elétrico nos Estados Unidos não está sendo viável, porque existe uma dificuldade de coordenar a geração de demanda para esse novo mercado. Então, os preços estão mergulhando também por influência, né, do monstro tecnológico chinês, que está chegando vendendo a preços muito mais baratos nos Estados Unidos, mas o mercado não está conseguindo demandar, porque não tem estrutura de carregamento, né, não tem ainda toda a rede necessária para que aquele mercado possa desenvolver ali o hábito de consumo da população. E aqui eu acho que a gente vai ter um revival da economia do desenvolvimento, né? Daqui a pouco a gente vai ver editoriais do Financial Times relembrando Rosenstein-Rodin, né? No leste europeu do pós-guerra. Além do que a gente tem várias outras ferramentas importantes, né? Que eu já tratei aqui, desde a depreciação acelerada, que o MDIC vem fazendo, né? A gente tem o nosso amigo lá, o Wallace Moreira, que, como secretário, que está trabalhando nisso. É algo que vem ocorrendo em vários países, que é você facilitar essa transição. Existem as compras governamentais, que o Paulo Gala, que ele já deve ter perdido metade dos cabelos dele defendendo, né, como ferramenta aqui de política industrial. A conta do Brasil é R$1,5 trilhão, é 15% do PIB. Então, assim, a gente tem, né, é uma ferramenta importantíssima.
e que muitas vezes tem natureza parafiscal, não está diretamente ali associado ao orçamento, mas com as suas agências, né, outras entidades de Estado que executam essa política. Tem a participação societária, né, formar ecossistemas de startups, ecossistemas de inovação público-privado. Aí a gente já falou aqui do BNDES, Caixa Econômica Federal no setor de habitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que além do BNDES tem o FINEP, né, existe o Fundo Nacional lá de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, toda a parte de qualificação de capital humano, que é fundamental para isso que você falou, de ter empregos de qualidade, que vai desde institutos federais de educação até o próprio Sistema S, são ferramentas, né, disponíveis para a gente redesenhar e rearticular nesse novo plano. E, finalmente, política regulatória. Não nos esqueçamos que você fazer uma regulação que exige a adoção de tecnologia verde gera demanda tecnológica, automaticamente. Não à toa, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, vem falando isso sobre a questão da indústria naval. Ele falou, vai mudar o mercado integralmente daqui a pouco, pelas demandas energéticas, demandas de tecnologia, pegada ambiental que vão vir para o setor. E aí o Brasil tem que se posicionar. Eu venho defendendo que não faz sentido, como querem nossos colegas liberais, que a gente olhe para trás para decidir se faz sentido ou não investir na indústria naval. A gente tem que olhar daqui para frente e ver o que a gente tem competência para fazer. A ideia de montar uma Embraer na indústria naval é importante, não sei se é viável, né? Acho que a gente tem que estudar a possibilidade de engatar nesse mercado, que não nos esqueçamos, foi a causa de ter pressão inflacionária mundo afora, que foi exatamente o gargalo no setor de transporte marítimo que causou uma pressão. Mais de 90% do transporte do Brasil é feito através do mar, gente. Se não fizer, imagina o custo. Se você não fizer a transição... Eu fiquei chocado, porque eu descobri que os Estados Unidos proíbe até hoje a navegação de cabotagem que não seja feita em navio americano. Eu estou até agora chocado com essa notícia. É proibido transportar qualquer coisa de um porto americano para outro porto americano que não seja num navio americano. Olha que... Mas é para ficar mais chocado com o fato de a gente, né, ter essas superstições de que usar aquilo que tem capacidade interna, doméstica, né, seria ruim ou anti-eficiente, enfim, não faz muito sentido. Mas para terminar, investimento em infraestrutura, e aí eu acho que o novo PAC faz isso, mas aí tem mais restrição fiscal, e a criação agora, muito bem-vinda, né, que já está em processo, do Exim Bank, que é o financiamento de exportações. No paper do Reca e Juhas, né, do Reca e Juhas com outros, que eles mostram a criação dessas políticas industriais mundo afora, se eu não me engano, o segundo ou terceiro é financiamento de exportações, instrumentos dos países desenvolvidos. E aqui a gente tem esse tabu que o BNDES não pode financiar exportações, quando essa é talvez a principal ferramenta de diversificação de exportações nos países desenvolvidos, que é usar o seu banco público para promover suas empresas mundo afora. Então, eu acho que tem esse caldo cultural, Paulo e Lavínia, o que eu estou querendo colocar, eu acho ele muito fértil para a gente criar uma convenção do desenvolvimento. Ou seja, pegar essas experiências, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando contribuir com a formação dessa convenção para dizer o que a gente fez no passado recente, tudo é importante, a gente pode aprender com isso, mas assim, a gente tem que olhar para o que está posto agora. Se a gente não tiver um Estado capacitado para fazer acompanhamento, monitoramento, como você muito bem colocou, se a gente não tiver um Ministério da Política Industrial ou de Desenvolvimento, pensando aqui como colocar essa preocupação como sendo de nível presidencial, ou seja, diretamente o presidente está atuando nisso, a gente vai ficar toda vez debatendo se deu certo ou deu errado. E na mesma forma na política de saúde, política educacional, tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, mas você não sacrifica a política porque alguma iniciativa deu errado. E eu acho que é isso que a gente precisa montar agora, essa percepção de política industrial, política de desenvolvimento, como política de Estado e não política de governo. Fantástico. Lavínia, palavras finais com você. Já estouramos o tempo aqui nessa conversa maravilhosa. Muito obrigada, Paulo. É sempre um prazer muito grande falar com você e com o André Roncaglia. Sempre aprendo muito. Eu vou falar duas coisas aqui. A primeira é que a transição energética, a emergência, a questão climática, ela é urgente. Ela é urgente. E ela não é um problema só de Banco de Desenvolvimento. É um problema de todos nós. Vamos parar com essa discussão de Estado versus mercado. Precisa dos dois. O desafio é gigantesco. É todo mundo junto. Não tem crowding out, é crowding in. É todo mundo junto numa mesma direção.
E a segunda mensagem é: não vamos deixar o mercado nessa questão do emprego. Nós precisamos pensar sobre os desafios estruturais que estão sendo colocados para o emprego. A questão do emprego é fundamental, né? Sem emprego não há renda, sem renda não há demanda, não há nem economia. Então a gente precisa pensar sobre isso. Boa. Fantástico. Lavínia Barros de Castro, André Roncalha, obrigado por essa conversa maravilhosa. Seguimos aqui na nossa luta e na nossa jornada do Missão de Desenvolvimento e aguardamos vocês nos próximos podcasts. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!